Pessoal, vamos tratar então sobre efeito Doppler e não vamos perder tempo. Estamos na ondulatória, certo? Já falamos de acústica, já falamos de ondas, já definimos ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, o que é uma onda transversal e uma onda longitudinal, unidimensional, bidimensional, tridimensional e falamos várias e várias coisas. Gente, minha unha tá torta, né? Mas vamos continuar que minha cutícula eu não fiz. Enfim, vamos lá, vamos lá. Efeito Doppler. O efeito Doppler é um efeito bem legal. Esse aqui, ó. Olha só, vou fazer para vocês o efeito Doppler. Todo mundo já ouviu esse barulho, seja de um carro de corrida, seja um carro na rua mesmo, uma moto, uma ambulância. Esse efeito ele é muito conhecido no nosso dia a dia. E o efeito Doppler não basta apenas entendê-lo. Os vestibulares gostam de cobrar a quantificação desse negócio. Ou seja, quanto equivale a matemática. Você vai ver que é super tranquilo. Vamos lá, não vamos perder tempo não. Então, o que acontece? Quando você está parado, você é o observador. Esse nome aqui no efeito Doppler vai ficar muito característico. Você é o observador. Então, você parado como observador e a fonte vai ser o carro de corrida. O carro de corrida, quando está se aproximando de você, o som é bem agudo, não é? Quando o carro de corrida passa por você e começa a se afastar, o som começa a ficar mais grave. Este é o efeito Doppler. Mas, gente, lembra que eu falei lá na aula de lei de Snell, refração, a gente falou disso já, que a frequência não muda? A frequência, a frequência depende apenas da fonte. Falei isso várias vezes. A frequência depende apenas da fonte. Se eu estou emitindo aqui um som de 10 Hz, esse som vai ter 10 Hz em qualquer lugar que estiver ouvindo esse som, certo? Então, qualquer onda que foi emitida a uma frequência definida, essa frequência, não importa se refratou, refletiu, efeito Doppler, qualquer coisa, ela sempre vai ter o mesmo valor. Porém, o efeito Doppler, vocês vão ver no desenhozinho que eu vou mostrar, o efeito Doppler, a sensação que nós temos é uma frequência mais aguda quando o carro está vindo na nossa direção e uma frequência mais grave quando o carro está saindo, indo para longe da gente, certo? E a gente vai entender isso exatamente no desenho, olha só. Sempre que ou a fonte ou o objeto estiver em movimento, sempre que um ou outro estiver em movimento, vai ocorrer o efeito Doppler, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Lembra aquele desenho de uma fonte em movimento? Vamos aqui, ó. Esse primeiro desenho, VF é a velocidade da fonte. Nesse primeiro desenho está paradinho. Paradinha a fonte, a paradinha. Tá paradinha, paradinha. Aqui é o ponto X, aqui é o ponto Y, tá bom? Definir isso aí. Eita, que eu bati na mesa. Então tá. Nesse outro desenho que está do lado, a fonte já está com uma velocidade VF, V fonte, diferente de zero. Está indo para a minha esquerda, certo? E olha o que está acontecendo. Gente, isso não é dislexia não, tá? Foi proposital. Olha o que está acontecendo. As ondas, elas vão chegando mais próximas aqui, as frentes de onda, enquanto que as frentes de onda aqui estão mais distantes. Olha essa distânciazinha aqui, tá pequititinha, não tá? E essa distância não tá maior? Então, para Y, o comprimento de onda está maior. O comprimento de onda não é a distância entre duas cristas. E lembra que isso aqui eu não falei para vocês são cristas? As frentes de onda são cristas. Então, esse comprimento de onda está maior do que esse. Concorda? Faz sentido, né? Então, o comprimento de onda que chega em Y é diferente do comprimento de onda que chega em X. Eita! Logo, se o comprimento de onda é diferente, a gente vai ver aqui, ó. Estamos analisando as frentes de onda. Concorda que para os pontos X e Y, os comprimentos de onda são diferentes? Já mostrei para vocês, né? Então, legal. Como a frequência que chega nos pontos X e Y são diferentes da frequência emitida pela fonte. Logo, né? Não como. Logo, a frequência que chega nos pontos X e Y são diferentes. Né? A frequência que o cara em X vai ouvir e o Y vai ouvir é diferente da frequência emitida pela fonte. Eita lasqueira. Caraca, é por isso que então o carro faz. É por isso que faz. Mas calma, que eu não estou entendendo nada. Eita lasqueira, a gente vai ter que ir com muita calma nessa hora. Lembra lá, eu já falei com vocês, né? Da lei de Snell, que enfatizei que a frequência fica constante. A frequência da onda, ela fica constante, ela é constante, certo? E ela tem que ser, porque lembra, pode refratar, refletir, polarizar, não posso falar esse palavrão, qualquer coisa, ela vai permanecer constante, gente, constante. Mas o que rola? Mas o que as pessoas nos pontos X e Y, né, os observadores, ouvem, é diferente, né?
é que é diferente. Então, é o que elas percebem que é diferente. Porque as ondas parecem ter uma frequência menor, porque a fonte está em movimento. Este é o efeito Doppler. O efeito Doppler, como a nossa fonte está em movimento, faz com que a percepção nossa seja de que ou a frequência vai ser uma, ou a frequência vai ser outra nos pontos x e y. Certo? Quando está se aproximando, a frequência fica mais aguda, mais alta. Quando está se afastando, a frequência fica mais grave, mais baixa. Tudo bem? Então este é o efeito Doppler, gente. Christian Doppler foi o pesquisador que entendeu tudo isso. Ele não só entendeu, ele matematificou. Eita, inventei essa palavra mesmo, ó. Matematificou. Ele botou a matemática, as fórmulas para a gente começar a achar isso aí. Então ele matematificou o efeito Doppler. E é isso que a gente vai entender agora, tá bom? Vamos lá então. É isso que os vestibulares cobram, isso aqui é importante pra caramba, tá? Tudo que eu falei a teoria até agora, eles cobram também em questão de itens, dependendo do vestibular. Mas sempre que cobram um item, eles vão cobrar isso aqui pra vocês, olha só. Então vamos agora entender o efeito Doppler. Preparados? Quer dizer, já entendemos o efeito Doppler, vamos matematificar o efeito Doppler. E a gente vai fazer uns exemplinhos ali, vocês vão ver. Vamos lá. A letra O se refere ao observador, tá bom? Toda vez que tiver O é de observador. E a letra F é de fonte, tá bom? Toda vez que tiver fonte, é isso aí. Então aqui, é como se eu tivesse um observador aqui nesse pontinho verde e uma fonte nesse outro pontinho verde, tá bom? Uma fonte aí. Agora o negócio mais importante para você conseguir fazer qualquer exercício de efeito Doppler. O sentido observador-fonte é o positivo, sempre, sempre, sempre. Se o observador está aqui e a fonte está aqui, este sentido é o sentido positivo, certo? Eu costumo escrever isso aqui, ó. O sentido off é sempre o positivo. Sempre, sempre, sempre. Vamos fazer um exemplo bosta aqui, se liga. Suponha que a fonte esteja aqui e o observador esteja aqui. Logo, este é o sentido positivo. O que é esse sentido positivo? Porque a gente agora precisa que ou o observador esteja com uma velocidade, ou a fonte esteja com uma velocidade, ou que os dois estejam com uma velocidade, certo? Então suponha que o observador esteja com uma velocidade para cá. Logo, a velocidade dele de 20 metros por segundo. Tá bom? Logo, a velocidade dele na fórmula, que eu já vou mostrar para vocês, é mais 20, porque está no sentido positivo. Agora, suponha que o observador esteja com 20 metros por segundo para cá. Nesse exemplo, é um outro exemplo. Como o sentido positivo está para a esquerda, esse 20 entraria como menos 20 na fórmula. E é isso que vocês vão entender já já, tá bom? Tudo bem, o sentido positivo é sempre observador-fonte. Off, off. É sempre observador-fonte. Off. Então vamos para a próxima, vamos lá. Observador-fonte, off, é sempre o sentido positivo. Legal, legal, legal. Vamos ver se dá para ver aqui. Bom, temos mais algumas definições. VF é a velocidade da fonte. VO é a velocidade do observador. E V é a velocidade do som. E depende de cada exercício, tá bom? Como eu falei para vocês, a velocidade do som varia de acordo com a temperatura e com o estado físico. E o meio em que a gente está inserido, lógico. Logo, vai depender do exercício. Se ele não der, né, a gente usa 340 mesmo. Caso ele não dê a velocidade, a gente usa 340. Tudo bem? A velocidade da fonte, do observador e a velocidade do som. Se você quiser usar um VS aqui também para a velocidade do som, não tem problema. E aí a gente vem para a fórmula montada por Doppler. A gente não precisa se preocupar de onde veio essa fórmula. Ele usou uma matemática não muito aprofundada, mas acho que não vale a pena a gente perder tempo com isso. Caso alguém tenha interesse, a gente pode conversar sobre isso depois. Então a fórmula montada por Doppler foi essa aqui, ó. Tan, tan, tan. É essa formulinha, gente. É só isso aqui. Se você souber isso aqui, acabou, acabou, acabou. Vou falar ela para vocês, ó. For vovó igual a fé vevé, né? Não tem E aqui, mas é assim que eu decorei, é assim que eu quero passar para vocês. For vovó é igual a fé vevé, sendo que o fé vevé é da fonte aí, tá bom? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. A frequência que o observador ouve, a frequência que ele ouve, é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, de acordo com aquela regrinha que eu falei para vocês. A gente vai fazer uns exemplos, vocês vão ver.
Então, a frequência do observador dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador é igual à frequência da fonte que ela emite dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Bem fácil, né, gente? Bem fácil. Isso é trivial, isso é tranquilo, tranquilo. Bom, agora que eu falei para vocês, então, sobre o efeito Doppler e sua fórmula, só tem que conceituar, não falei, né? FF é a frequência da fonte, FO é a frequência do observador, que ele percebe, né? E o sinal de mais ou menos depende do sentido. A gente agora vai fazer alguns exemplinhos. Eu vou fazer 3 exemplinhos fáceis, tranquilos, só para vocês pegarem a manha, e aí vocês podem fazer os exercícios. Vou fazer em outro vídeo para não ficar muito grande.